Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada também. Bem-vindos ao canal do Apressado. Olha, hoje a gente vai direto num assunto que, assim, acabou de acontecer, sabe? Veio lá do Sol e deu uma balançada aqui. Imagina só, um bafo de vento solar, mas em altíssima velocidade chegando na Terra. E a origem disso, um negócio chamado buraco coronal. Gigante, viu? Quase 500 mil quilômetros de extensão, com um formato meio de borboleta. Para ter uma ideia, caberiam quase 40 planetas Terra enfileirados ali. É muita coisa. Muita coisa mesmo. Uma estrutura solar enorme. E esse vento todo, esse fluxo de partículas, atingiu a gente recentemente agora, domingo 14 de setembro de 2025. Causou o que os cientistas chamam de tempestade geomagnética G3. G3 já é classificada como forte, né? Não é qualquer coisinha. Exato. E já deu para sentir os efeitos. Teve problema com satélite, sabe? Dificuldade para manter a orientação, um aumento no que chamam de arrasto atmosférico, que é tipo uma freada lá em cima. A atmosfera dá uma inchada e freia eles. Isso. E claro, o show das auroras, né? Boreais e austrais aparecendo em lugares bem mais, digamos, perto do Equador do que o normal. Norte dos Estados Unidos, Reino Unido. O pessoal viu. Espetáculos lindos, mas que indicam essa perturbação toda. Pois é. Mas o ponto que me deixou mais intrigado é que, por mais forte que essa G3 pareça, ela é pequena, comparada com o que rolou lá em 1859. Ah, o evento Carrington. Um marco histórico. Esse mesmo. Foi a maior cusparada solar, né? Uma ejeção de massa coronal, uma CME, que a gente tem registro de ter acertado a Terra em cheiro. E mesmo com a tecnologia da época, que era basicamente telégrafo, o Carrington mostrou, assim, de um jeito bem dramático, o quão vulnerável a gente já era. Exatamente. Mostrou o potencial de estrago, mesmo numa infraestrutura bem mais simples. Então, o que a gente vai fazer aqui hoje é justamente isso. Mergulhar fundo para entender o que são essas tempestades, como elas afetam a gente hoje com essa nossa sociedade super conectada e por que esse negócio exige tanta atenção, sabe? Especialmente agora. Ok, vamos lá então. Para começar, o que exatamente são essas tempestades geomagnéticas? Como é que um buraco ou uma explosão lá no Sol causa tanto problema aqui na Terra há milhões de quilômetros? Última pergunta para começar. Bom, as tempestades geomagnéticas são, na essência, perturbações bem grandes no campo magnético que protege o nosso planeta, a magnetosfera, né? Elas acontecem quando esse nosso escudo magnético interage de forma mais violenta com o vento solar. Principalmente quando esse vento chega mais rápido, mais denso, ou quando a gente é atingido por uma dessas CMEs, as ejeções de massa coronal. Vento solar é aquele fluxo constante de partículas que sai do Sol, né? Isso, um fluxo contínuo de plasma, partículas carregadas. Agora, os buracos coronais, como essa borboleta que você mencionou, são regiões na atmosfera do Sol onde o campo magnético é meio que aberto. Funciona como uma janela, sabe? E aí o plasma escapa por ali com muito mais facilidade e em altíssima velocidade. Por isso que nas imagens do Sol eles aparecem como manchas escuras. O material quente que estaria ali já vazou. Entendi. E as CMEs são diferentes? Bem diferentes. As CMEs são eventos explosivos mesmo. Erupções gigantescas de plasma e campo magnético lá da coroa solar. Geralmente, elas estão ligadas a regiões com muitas manchas solares, onde o magnetismo está bem instável. A gente está falando de bilhões de toneladas de material sendo jogado para o espaço, viajando a velocidades que podem passar de milhões de quilômetros por hora. É, assim, colossal. Uau, bilhões de toneladas. Pois é. E aí, quando essa onda de choque, seja do vento rápido, do buraco coronal, seja de uma CME, bate na nossa magnetosfera, o impacto é direto. Ela comprime o nosso escudo magnético do lado que está virado para o Sol, o lado diurno, e estica ele demais do lado noturno, formando o que a gente chama de cauda magnética. E nessa cauda ocorrem os processos bem complexos de reconexão magnética que libera uma quantidade enorme de energia na alta atmosfera. Essa energia gera as correntes elétricas e as auroras que a gente vê, que são a marca da tempestade geomagnética. Faz sentido. A energia sendo liberada aqui perto.
Exato. E tem mais um ponto importante: o ciclo solar. O Sol tem um ciclo de atividade que dura mais ou menos 11 anos, o ciclo de Schwab. E agora, a gente está justamente se aproximando do pico de atividade desse ciclo atual, o chamado máximo solar que está previsto para 2025. Ah, então a tendência é piorar. A tendência é ter mais atividade. Estatisticamente, isso significa mais manchas solares, mais erupções, mais CMEs e, claro, um risco maior de tempestades geomagnéticas fortes nos próximos meses, nos próximos anos. Entendi. Então, o nosso escudo magnético leva uns socos do Sol, principalmente agora que ele está mais ativo, e você falou em vulnerabilidade. Como é que a nossa tecnologia moderna entra nisso? Quais são os riscos concretos para a gente aqui tão dependente de tudo? Aí a coisa fica preocupante. A nossa infraestrutura tecnológica é muito, muito sensível a essas perturbações que vêm do espaço. Um dos maiores riscos, talvez o principal, é para os sistemas de energia elétrica. A rede elétrica. Sim. Durante uma tempestade geomagnética forte, essas variações rápidas do campo magnético aqui da Terra induzem correntes elétricas no próprio solo. São as correntes induzidas geomagneticamente, as GICs. Correntes no chão. E como isso afeta a rede lá em cima? O problema é que as nossas redes de transmissão de energia, com aqueles cabos enormes que cruzam países inteiros, funcionam como antenas gigantes para essas disques. Pensa assim, a tempestade mexe com o campo magnético da Terra, essa mexida cria corrente elétrica no chão, e essa corrente acaba subindo para a rede elétrica através dos aterramentos. Putz. E aí elas podem sobrecarregar transformadores, causar instabilidade na voltagem, fazer os sistemas de proteção dispararem à toa e, no pior cenário, podem literalmente queimar transformadores de alta tensão. A gente está falando de superaquecimento, derretimento de componentes internos, e esses transformadores são equipamentos enormes, caríssimos e que levam meses, às vezes anos, para serem substituídos. Queimar transformadores. Isso pode causar um apagão geral, então? Pode. Um colapso da rede. Isso me lembra até o que aconteceu em Quebec. Foi o que eu pensei. Aquele apagão de 1989. Exatamente. Março de 89, uma tempestade forte, mas que o pessoal estima que foi talvez só 1/3 da força do Carrington. Mesmo assim, ela induziu GICs tão fortes que sobrecarregaram um transformador-chave lá da Hydro-Québec, no Canadá. O resultado, um blackout de 12 horas que deixou 6 milhões de pessoas sem energia. E isso em pleno inverno canadense. Foi um alerta gigantesco. 6 milhões de pessoas. Por causa do sol. E se a gente voltar mais ainda no tempo, lá para o Carrington, em 1859, os efeitos foram ainda mais, visíveis, mesmo na tecnologia da época. Os telégrafos, que eram a internet daquele tempo, simplesmente piraram. As GICs eram tão intensas que sobrecarregaram as linhas, derreteram contatos de metal, saíam faíscas que chegaram a botar fogo em papel nas estações telegráficas. Fogo. E os operadores levaram choques elétricos. Tem uns relatos muito doidos de operadores que conseguiam mandar a mensagem, mesmo com as baterias desligadas, só com a corrente que a tempestade estava gerando na linha. Cara, que loucura. Telégrafo funcionando sozinho. Imagina isso hoje com a nossa rede. Exato. Dá uma dimensão da energia que está em jogo. Agora, e os satélites? Eles parecem tão longe, né? Mas a nossa vida hoje depende deles para tudo. GPS, comunicação, previsão do tempo, internet tipo Starlink, eles também sofrem com isso? Sofrem. E como? Os satélites são vulneráveis de 2 formas principais. Primeiro, tem o bombardeio direto das partículas energéticas. Durante a tempestade, essas partículas podem danificar componentes eletrônicos, queimar circuitos, podem causar também um acúmulo de carga elétrica na superfície do satélite, que pode levar a curtos-circuitos, podem danificar os painéis solares que dão energia para eles e até desorientar o satélite ou fazer ele perder o controle. Danos diretos, então. E a segunda forma? A segunda é um efeito mais sutil, mas igualmente perigoso: o aumento do arrasto atmosférico. Ah, você mencionou isso antes, a freada. Isso.
Quando o Sol tem uma erupção ou uma tempestade, ele libera muita energia extra, principalmente na forma de radiação ultravioleta e raio-x. Essa radiação chega aqui bem antes das partículas da tempestade. E essa energia extra aquece as camadas mais altas da nossa atmosfera. A atmosfera aquecida, ela se expande, ela incha, digamos assim. E aí, ela fica mais densa, mesmo lá na altitude, onde ficam os satélites de órbita baixa, os LEO, Low Earth Orbit. Espera aí. Quer dizer que o ar lá em cima fica mais grosso por causa da tempestade e começa a frear os satélites com mais força? É isso? Exatamente isso. Esse aumento repentino da densidade atmosférica aumenta a fricção, o arrasto nos satélites. É como se eles, de repente, tivessem que se mover num ar mais espesso. Entendi. Tipo, tentar correr dentro da água em vez de no ar. Perfeito. E essa freada faz os satélites perderem altitude mais rápido do que o normal, do que o planejado. Eles podem sair da órbita correta, o que aumenta o risco de colisão com outros satélites ou com lixo espacial. Ou, no pior cenário, eles podem ser arrastados para baixo tão rápido que acabam reentrando na atmosfera e queimando. São destruídos. E isso não é só teoria, né? Aconteceu recentemente com a Starlink, certo? Sim, tivemos um exemplo bem claro e dramático em fevereiro de 2022. Uma tempestade geomagnética, que foi classificada como G1, ou seja, menor, na escala, atingiu a Terra logo depois que a SpaceX lançou um lote de satélites Starlink. Essa tempestade, considerada fraca, causou um aumento no arrasto atmosférico que foi estimado em até 50% acima do normal naquela altitude. 50% a mais. Nossa. Pois é, e o resultado foi que cerca de 40 desses satélites, novinhos em folha, não conseguiram chegar na órbita estável planejada. Eles perderam altitude muito rápido e acabaram reentrando na atmosfera e sendo destruídos. Isso foi uma perda de dezenas de milhões de dólares para a empresa. E o mais impressionante, isso aconteceu mesmo com os alertas que já existiam sobre a chegada dessa tempestade G1. 40 satélites por uma tempestade G1 menor. Isso realmente muda a perspectiva, né? Mostra o quão sensível é essa infraestrutura toda. Exatamente. O ponto-chave aqui parece ser não só a força bruta da tempestade, mas o quanto a gente depende extremamente desses sistemas que são delicados e todos interligados. Uma tempestade menor hoje pode ter um impacto econômico muito maior do que uma forte tinha, 30 anos. Simplesmente porque a gente colocou muito mais coisa crítica lá em cima e na rede elétrica. Correto. E essa tempestade G3 recente da borboleta solar também gerou alerta sobre aumento de arrasto. Vários operadores de satélites em órbita baixa tiveram que fazer manobras de correção de órbita. Então, mesmo eventos moderados já causam impacto operacional, já causam custos. Pessoal, se estiverem gostando dessa análise, por favor, compartilhem o canal e deem o like, ajuda muito. E além da rede elétrica e dos satélites, como ficam as comunicações e a navegação? Tipo o GPS que a gente usa todo dia no celular, no carro? Também são bastante afetados. As comunicações por rádio de alta frequência, o HF, que são super importantes para a aviação que cruza oceanos, para a navegação marítima, para os radioamadores, elas podem ficar muito ruins ou até ser completamente interrompidas. Por quê? Porque a tempestade mexe muito com a ionosfera. A ionosfera é aquela camada da atmosfera que reflete as ondas de rádio HF para longas distâncias. Quando a tempestade perturba a ionosfera, essa reflexão fica comprometida ou impossível. As regiões perto dos polos e o lado da Terra que está virado para o Sol, o lado iluminado, são os mais afetados. A NOAA, que é a Agência Americana de Oceanos e Atmosfera, tem até uma escala só para isso, a escala de Radio Blackouts, que vai de R1 a R5. Entendi. E o GPS? A gente fica sem. Não necessariamente sem, mas pode ter problemas. Os sistemas de navegação por satélite, o GPS americano, o GLONASS russo,
o Galileu europeu, o Beols chinês, todos eles dependem de sinais de rádio que viajam do satélite até o nosso receptor aqui no chão. As mesmas perturbações na ionosfera que afetam o rádio HF também podem distorcer esses sinais de GPS. É como se o sinal fizesse um caminho um pouco diferente ou chegasse com um atraso inesperado. Isso pode causar erros no cálculo da nossa posição. Em vez de mostrar que você está aqui, mostra que está 10, 20 metros para o lado. Ou pode causar até a perda intermitente do sinal. O GPS fica procurando o satélite. Para quem só usa no carro, pode não ser o fim do mundo, mas para outras coisas... Exatamente. Para aplicações que precisam de altíssima precisão, como pouso de avião, agricultura de precisão, navegação de navios em canais estreitos, esses erros podem ser bem críticos. Até a navegação que usa sinais de rádio de baixa frequência pode sofrer interferência. E lembrando de novo do Carrington, né? O telégrafo, que era a comunicação global da época, ficou fora do ar em vários lugares. É um bom paralelo. Mostra como a tecnologia de comunicação do momento é vulnerável. E só para dar uma ideia melhor da intensidade que a gente está falando, usamos escalas, né? A escala G, para tempestades geomagnéticas, vai de G1, que é menor, até G5, que é extremo. Certo. A tempestade recente foi G3, forte. Aquela que derrubou os satélites Starlink foi só G1, menor. Já o evento Carrington, a gente estima que seria um G5 extremo, talvez até fora da escala atual de tão forte. G5. G3, como a recente, acontecem assim, na média, umas 200 vezes a cada ciclo solar de 11 anos. Dá mais ou menos uma a cada 20 dias, em média, ao longo do ciclo. Agora, as G4, que são severas, e as G5, extremas, essas são bem mais raras. Talvez algumas poucas vezes por ciclo solar. Mas o potencial delas é realmente catastrófico. E dá para prever isso com antecedência? Prever exatamente quando uma tempestade vai chegar e qual vai ser a intensidade dela ainda é um desafio enorme. Agências como a NOAA nos Estados Unidos, a NASA, a ESA na Europa monitoram o Sol 24 horas por dia, 7 dias por semana. Elas detectam as erupções, as CMEs, assim que acontecem. Mas o material que o Sol joga para fora pode levar de algumas horas até vários dias para chegar aqui na Terra. Depende da velocidade, imagino. Exato. E o fator mais crítico para saber o quão forte vai ser o impacto aqui, que é a orientação do campo magnético dentro daquela nuvem de plasma da CME, a gente só consegue medir com precisão quando ela passa por satélites que ficam posicionados entre a Terra e o Sol, como o DSO-VR. E isso nos dá um alerta final de mais ou menos 15 a 60 minutos antes do impacto real aqui na Terra. É uma janela muito, muito curta para tomar medidas de proteção em larga escala, tipo desligar partes da rede elétrica ou colocar satélites em modo de segurança. 15 minutos. É quase nada. Pois é. É um dos grandes desafios da previsão do clima espacial. E tem até uma curiosidade sazonal interessante. As tempestades geomagnéticas, estatisticamente, tendem a ser mais frequentes e mais intensas perto dos equinócios. Equinócios. Março e setembro. Isso, março e setembro. É o chamado efeito Russell-McPherson. Basicamente, tem a ver com a inclinação do eixo da Terra. Nessas épocas do ano, a geometria do alinhamento entre o campo magnético da Terra e o campo magnético que vem no vento solar fica mais favorável para uma conexão. Facilita a transferência de energia do vento solar para a nossa magnetosfera. Que interessante, então não foi só coincidência essa G3 ter acontecido agora em meados de setembro. Provavelmente não foi mera coincidência, não. A época do ano ajuda. Entendi. Então, tá. Fazendo uma recapitulação bem rápida aqui. A atividade do Sol está aumentando, o pico é logo ali em 2025. Essas tempestades são um fenômeno real e podem causar estragos bem sérios. E toda a nossa infraestrutura crítica, a rede elétrica, a quantidade absurda de satélites que a gente usa para a internet, GPS, TV, clima, tudo, mais os sistemas de comunicação, tudo isso é bem vulnerável. Uhum. Então, fica claro que a gente precisa de monitoramento constante e também de planos para mitigar o estrago quando acontecer, né? Perfeitamente colocado. Compreender e tentar prever o clima espacial é absolutamente vital na nossa era tecnológica.
As agências espaciais e meteorológicas do mundo todo estão investindo muito nisso, sabe? Com novas missões de satélites para observar o Sol e a Terra, melhores modelos de computador para simular esses eventos. Mas a realidade é que a nossa dependência cada vez maior de sistemas que são complexos e todos interligados nos deixa numa posição muito delicada diante desses eventos naturais que são poderosíssimos. O Carrington foi um aviso lá no século XIX. Quebec foi outro bem claro em 1989. E a perda dos satélites Starlink por uma tempestade G1 é um lembrete muito recente de que mesmo eventos considerados fracos podem ter consequências sérias hoje em dia. O que nos deixa pensando, né? Essa nossa dependência gigantesca de tecnologias que são, no fim das contas, tão sensíveis aos humores do nosso próprio Sol. É uma balança complicada entre o avanço tecnológico e a vulnerabilidade que vem junto. E aí, pessoal, o que acham de estarmos tão dependentes de uma tecnologia que é tão vulnerável aos humores do Sol? Dê sua opinião nos comentários.